No funeral do meu pai, o silêncio era daquele tipo que não apenas preenche um espaço, mas o comprime, reduzindo o ar disponível até que cada respiração parece um esforço consciente. A Catedral da Sé, com seus tetos abobadados que se erguiam 30 metros acima de nossas cabeças, amplificava cada som minúsculo, o farfalhar de um programa impresso em papel caro, o arrastar discreto de um sapato italiano contra o mármore polido, o zumbido quase imperceptível do sistema de ar-condicionado lutando contra o calor sufocante de fevereiro em São Paulo. Estávamos cercados pela elite do mundo da logística brasileira. Homens internos Armani que controlavam portos inteiros, mulheres com joias que valiam mais que casas, executivos cujas decisões determinavam se produtos chegariam ou não às prateleiras de supermercados em todo o continente. O cheiro de lírios brancos, centenas deles, arranjados em vasos de cristal ao redor do altar, misturava-se com o incenso residual de missas anteriores e com algo mais sutil, os perfumes caros de quem nunca precisou verificar o preço de nada. Eu estava sentada no primeiro banco de madeira encerada, minhas mãos cruzadas sobre o colo, os dedos entrelaçados com tanta força que as articulações ficaram brancas. Usava um vestido preto simples, sem adornos, comprado numa loja de departamento comum. Meus sapatos eram práticos, com salto baixo, do tipo que você usa quando sabe que pode precisar correr para resolver uma crise às 3 da manhã. Minha cunhada Fernanda estava a 3 lugares à minha esquerda, e mesmo sem olhar diretamente para ela, eu podia sentir sua presença como uma corrente elétrica mal isolada. Ela não estava ali para lamentar. Isso ficava óbvio na forma como seus olhos percorriam a congregação, catalogando rostos, avaliando influências, calculando alianças. Fernanda havia se casado com meu irmão Gabriel 5 anos atrás, numa cerimônia no Copacabana Palace, que custou mais que a maioria das pessoas ganha em uma década. Naquele momento, ela usava um conjunto Chanel, preto, obviamente, mas com detalhes em dourado que capturavam a luz dos candelabros como pequenos faróis de ambição. Suas unhas, feitas recentemente, eram longas e pintadas de vermelho escuro, cada uma pequena arma polida. Ela segurava o programa do funeral, mas seus olhos não estavam lendo as palavras impressas. Estavam medindo a arquitetura, avaliando os vitrais, imaginando como aquela grandiosidade poderia ser traduzida para o andar executivo da nossa sede corporativa. Gabriel estava ao lado dela, e vê-lo era como olhar para uma versão cara e vazia do homem que nosso pai tinha sido. Meu irmão tinha 38 anos, cabelos escuros penteados para trás com produto importado e um bronzeado permanente mantido por fins de semana em Angra dos Reis. Seu terno era cinza carvão, feito sob medida em Londres, com uma gravata de seda italiana que provavelmente custava o equivalente ao aluguel mensal de um apartamento de 2 quartos na Zona Leste. Ele não estava chorando. Não tinha chorado uma única vez desde que recebemos a notícia da morte súbita do nosso pai 3 dias atrás. Em vez disso, Gabriel estava trabalhando a sala como se fosse um evento de networking. Inclinava-se sobre o banco para apertar a mão de um membro do conselho. Murmurava algo com um sorriso controlado. Aceitava condolências com uma humildade performática que fazia meu estômago revirar. Fernanda, naquele momento, estava literalmente apontando para os vitrais. Ela se inclinou para Gabriel e sussurrou algo, e mesmo sem ouvir as palavras exatas, eu sabia o que estava dizendo. Conhecia aquela expressão no rosto dela. Era a mesma que ela tinha quando entrava em boutiques de luxo, quando via algo que queria transformar de propriedade de outra pessoa em sua. Foi então que Gabriel se inclinou na minha direção. Ele ajeitou sua gravata, um gesto que ele fazia constantemente, e o movimento fez o tecido caro sussurrar contra sua camisa Burberry. Ele se aproximou o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do perfume dele, Tom Ford, algo chamado Oud Wood, que custava R$1.000 o frasco. Misturado com isso, havia o cheiro residual de uísque caro, provavelmente do Macallan, que ele havia bebido no carro a caminho da catedral.
Ele disse que eu não deveria me preocupar com o futuro da empresa. Disse que ele e Fernanda já tinham planos. Disse que haveria um lugar para mim, claro, porque família é família. Mas seria um lugar pequeno, adequado. Algo no subsolo, talvez, longe da luz do dia, longe das decisões importantes. Disse que alguém precisava cuidar da papelada, afinal. Disse que enquanto os adultos comandassem o negócio, pessoas como eu poderiam fazer o trabalho de bastidores. Gabriel me chamou de funcionária. Não usou essas palavras exatas, mas a intenção estava clara. Secretária glorificada foi o termo. Como se os 10 anos que passei sangrando pela empresa, os feriados perdidos, os casamentos não comparecidos, as madrugadas em depósitos gelados, tudo isso fosse equivalente a buscar café e fazer fotocópias. Eu não chorei, não me permiti essa liberação, não gritei, não implorei por respeito. Em vez disso, senti algo diferente descer sobre mim. Era como afundar em água gelada, aquele momento inicial de choque, seguido por uma clareza absoluta, quase dolorosa. Virei minha cabeça, devagar, medindo o movimento. Do outro lado do corredor central, sentado discretamente no banco oposto, estava Pedro Santana. Pedro tinha 63 anos, cabelos completamente grisalhos cortados curtos, e um rosto que parecia esculpido em madeira de lei. Ele havia sido chefe de gabinete do meu pai desde antes de eu nascer, a espinha dorsal invisível que mantinha a empresa funcionando. Pedro usava um terno preto simples, que provavelmente tinha 15 anos, mas ainda servia perfeitamente. Em sua mão direita, descansando sobre a coxa, estava um pequeno controle remoto. Era discreto, do tamanho de um chaveiro de carro, preto fosco para não refletir luz. Nossos olhos se encontraram, através do espaço carregado da catedral. Não houve palavras, não precisava haver. Havíamos planejado este momento com a precisão de generais planejando uma campanha militar. Dei a Pedro um único aceno. Foi minúsculo, apenas 1 milímetro de movimento, o menor declínio possível de meu queixo. Para qualquer observador casual, teria parecido apenas um espasmo muscular involuntário. Mas Pedro estava esperando por aquele sinal. Ele se levantou e caminhou até o fundo da imensa catedral. Seus passos ecoavam suavemente contra o mármore. Ele alcançou as pesadas portas duplas de carvalho maciço que marcavam a entrada principal. Eram portas históricas, cada uma pesando mais de 200 quilos. Ele colocou as mãos sobre as alças antigas e puxou ambas as portas até fecharem completamente. O som do trinco engajando ecoou pela catedral como um tiro. O clique metálico reverberou das paredes de pedra e, subitamente, todas as conversas sussurradas pararam. Cabeças se viraram. Pessoas olharam para trás, para as portas trancadas, para Pedro que estava parado ali como um guarda medieval. Pedro então se virou e ergueu o controle remoto, apontando para a tela massiva do projetor que havia sido instalada atrás do altar. A tela, que havia estado dormindo em preto mate, subitamente ganhou vida. A imagem inicial foi apenas o logotipo da nossa empresa, Transportes Vence, mas então isso também desvaneceu, substituído pelo rosto do meu pai. Antônio Vence tinha 72 anos quando morreu. Nesta gravação, feita talvez um mês antes de seu coração subitamente parar, ele parecia cada dia daquela idade. Seu rosto era todo ângulos duros e linhas profundas, esculpido por 7 décadas de trabalho. Seus cabelos eram completamente brancos, cortados militarmente curtos. Seus olhos ainda carregavam aquela intensidade que fazia executivos experientes verificarem 2 vezes seus números. Ele estava sentado em sua mesa, aquela mesa massiva de carvalho que ele havia construído com as próprias mãos 25 anos atrás. Ele não parecia em paz, parecia furioso. Não a raiva quente e explosiva, mas aquela fúria gelada e calculada de alguém que descobriu uma traição e passou tempo considerável planejando a resposta apropriada. Foi então que a gargalhada começou. Ela saiu dos alto-falantes de primeira linha, ecoando pelas paredes de pedra. O sol era alto, distintivo,
inequivocamente meu pai, aquela risada seca e dura que ele reservava para quando alguém tentava enganá-lo. Vi o exato momento em que meu irmão reconheceu aquele som. O programa do funeral caiu de sua mão. O rosto de Gabriel passou por uma transformação fascinante. Primeiro veio confusão, depois reconhecimento, e finalmente terror puro e não diluído. Suas mãos tremiam visivelmente. Uma gota de suor apareceu em sua têmpora e começou um caminho lento pela lateral de seu rosto. Fernanda havia congelado também. Ela estava no meio do corredor quando o som a alcançou. Vi seu corpo inteiro ficar rígido. A gargalhada finalmente morreu. O silêncio que ficou foi de alguma forma pior. Meu pai se recostou em sua cadeira, cruzou os braços sobre o peito. A câmera deu zoom em seus olhos. Ele limpou a garganta e o som reverberou pelas paredes da catedral como um martelo de juiz. Quando meu pai finalmente falou, sua voz tinha aquela qualidade de granito que desenvolveu através de décadas. Disse o nome do meu irmão. Apenas isso no início, Gabriel. Não meu filho, apenas o nome completo, pronunciado com a precisão clínica de um médico diagnosticando uma doença terminal. Meu pai continuou falando, sua voz baixa, mas carregada. Disse que Gabriel havia passado os últimos 10 anos esperando este momento específico, esperando que ele morresse, esperando ser libertado da tirania de ter que pedir permissão antes de gastar o dinheiro da família. A imagem do meu pai subitamente encolheu para o canto superior esquerdo da tela. O resto do espaço foi preenchido por uma planilha gigantesca do Excel. Era um livro-razão, colunas e colunas de números, cada linha codificada em cores diferentes. Verde para lucro, amarelo para neutro, vermelho para perda. E esta planilha era quase inteiramente vermelha. A voz do meu pai assumiu aquele tom seco e clínico. Ele começou a ler, item por item. Primeiro veio a boate em Florianópolis. Gabriel havia apresentado aquele projeto com um deck de PowerPoint elaborado. Havia chamado de investimento cultural. Meu pai havia assinado o cheque. 12 milhões de reais. A boate durou exatamente 6 meses e 14 dias. Fechou quando o banco executou a hipoteca, depois que Gabriel parou de pagar, porque havia esquecido que operações de negócios requerem atenção contínua. A planilha rolou para cima, revelando o item número 2, o negócio de restauração de carros vintage. 9 milhões de reais foram para equipamento importado, oficina climatizada, funcionários experientes. O negócio durou 2 anos, durante os quais Gabriel provavelmente passou 40 horas efetivamente na oficina. Os carros foram eventualmente liquidados como sucata. Item 3. Eram os consultores de marca pessoal. 2 milhões de reais por ano para uma equipe que fotografava Gabriel e escrevia posts do Instagram. Observei a congregação enquanto a planilha rolava. Era como assistir uma plateia durante um filme de horror. Membros do conselho que haviam cumprimentado Gabriel calorosamente agora olhavam para a tela com expressões progressivamente mais tensas. Fernanda havia retornado ao banco, mas não se sentou ao lado de Gabriel. Ficou no corredor, seus olhos não em Gabriel, mas na tela, assistindo os números continuarem acumulando. A voz do meu pai assumiu um tom quase professoral. Ele disse que pessoas haviam lhe avisado. Pedro certamente havia, apresentando relatórios demonstrando que cada empreendimento de Gabriel seguia o mesmo padrão: entusiasmo inicial, gastos extravagantes, desatenção crescente, colapso eventual. Mas as pessoas estavam erradas sobre uma coisa, meu pai continuou. Elas achavam que ele estava mimando Gabriel. Não entenderam. Ele não estava mimando, estava testando. Cada cheque assinado era parte de um experimento científico elaborado, um estudo do caráter humano sob condições de privilégio ilimitado. A imagem dele voltou a preencher o frame completo. Ele se inclinou para a frente, olhando diretamente para onde sabia que Gabriel estaria sentado. Cada vez que Gabriel veio com uma nova ideia brilhante, meu pai assinou o cheque, sabendo que o dinheiro estava perdido.
mas assinava porque precisava da confirmação. Precisava da documentação mostrando que não foi injustiça paternal que determinou o futuro, foi competência mensurável objetivamente. Foi uma das experiências mais caras de recursos humanos já conduzidas. Meu pai observou com humor seco. Custou perto de 50 milhões de reais ao longo de uma década. Mas agora ele tinha dados. Tinha provas. Gabriel havia falhado no teste, meu pai disse. Havia queimado através de recursos que famílias inteiras poderiam viver por gerações. Mas havia uma coisa que Gabriel havia esquecido, meu pai continuou, e agora havia algo perigoso entrar em sua expressão. Antônio Vance era empresário, e empresários não entregam capital sem documentação. A tela mudou. Desta vez era a imagem digitalizada de um documento legal. Era o tipo de contrato que advogados preparam. Múltiplas páginas, fonte pequena, parágrafos numerados. A voz do meu pai perguntou se Gabriel se lembrava desses contratos. Se Gabriel lembrava daquelas vezes quando Pedro havia aparecido com documentos que precisavam ser assinados antes que os fundos fossem liberados. Claro que não havia lido, meu pai respondeu sua própria pergunta. Gabriel nunca lia contratos. Estava sempre ocupado demais celebrando. Se tivesse lido, teria notado que a linguagem não era sobre presentes. Usava palavras como empréstimo e devedor, e obrigação de pagamento. Incluíam taxas de juros. Deixavam absolutamente claro que não eram presentes, mas capital sendo emprestado. A câmera deu zoom em uma seção específica. Cláusula de colateralização, o cabeçalho dizia. E abaixo dele, no caso de valor de empréstimo total excedendo 30 milhões de reais, todas as ações, direitos de voto e reivindicações de herança dentro de Transportes Vence devem ser automaticamente transferidas ao credor ou a qualquer parte que o credor designe. Houve um movimento coletivo na congregação. Gabriel se inclinou para a frente no banco, franzindo os olhos para a tela como se ao olhar mais intensamente pudesse fazer as palavras dizerem algo diferente. A voz do meu pai assumiu aquela cadência de professor explicando um conceito importante. Ele disse que este tipo de cláusula não era incomum em empréstimos familiares. Era proteção razoável para o credor. Mas Gabriel nunca havia mantido controle de absolutamente nada. Meu pai disse com algo quase como piedade em sua voz. Nunca havia calculado quanto havia pedido emprestado versus quanto havia pago de volta. A tela mudou para mostrar uma nova planilha, muito mais simples. 2 colunas, débitos e créditos. A coluna de débitos era longa, cada linha representando uma transferência ao longo de 10 anos. A coluna de crédito estava quase vazia, 3 entradas ao longo de 10 anos, por quantias irrisórias. O total na parte de baixo era destacado em vermelho vivo, 31.487.000 reais. Estava 1.487.000 reais acima do limite que ativava a cláusula. Meu pai disse que este momento crítico havia chegado mês passado. Pedro havia notado e havia trazido as notícias. Tecnicamente, a empresa poderia ter processado Gabriel por toda a soma. Poderia ter confiscado os seus ativos. Mas isso teria sido desordenado. Então, em vez disso, alguém havia intervindo. Alguém havia oferecido uma solução diferente. Alguém disse que tinha os fundos necessários e estava disposta a usá-los para limpar os livros. A tela cortou para preto. Então uma nova imagem apareceu, um recibo de transferência bancária. Era datado de 3 semanas antes da morte do meu pai. O valor estava destacado no centro, 31.487.000 reais. A conta de origem estava listada abaixo. O nome nela era Beatriz Cristina Vence. Meu nome apareceu na tela, em fonte com 4 metros de altura. Impossível de não ler. Senti 200 pares de olhos virarem para mim simultaneamente. Não me mexi. Mantive minha postura exatamente como havia estado. Costas retas, mãos dobradas no colo, rosto cuidadosamente neutro. A voz do meu pai preencheu o silêncio.
Ele disse que Beatriz havia vindo até ele com uma proposta 6 semanas atrás. Ela havia revisado os livros e havia visto o mesmo padrão que ele via. Havia calculado que era apenas questão de tempo até Gabriel cruzar o limite de 30 milhões. Ela havia perguntado o que aconteceria. Ele explicou a cláusula. Então, ela havia feito uma oferta. Disse que havia economizado agressivamente durante a última década. Que havia sido frugal até o ponto de ser vista como estranha pela elite social que Gabriel e Fernanda circulavam. Ela havia dito que estava disposta a pagar a dívida de Gabriel inteiramente, não por caridade, mas como transação comercial. Meu pai havia considerado a proposta por 17 segundos. Depois, assinou os papéis. A imagem voltou para o rosto do meu pai uma última vez. A iluminação havia mudado. Luz de fim de tarde. Ele parecia cansado agora, mas era o cansaço bom de alguém que acabou de completar uma tarefa difícil. Disse que Gabriel tinha sido seu filho por 38 anos. Disse que havia amado o menino que Gabriel foi. Disse que se pudesse ter escolhido um caminho diferente, teria tomado em um instante. Mas não podia reescrever o passado. Podia apenas planejar para o futuro da empresa. E esse futuro não podia ser confiado a alguém que tratava bilhões como dinheiro de brinquedo. Gabriel não havia herdado a empresa, meu pai disse. Havia vendido. Vendido pedaço por pedaço, ao longo de 10 anos. Cada empréstimo não pago sendo efetivamente uma venda de suas ações futuras. E sua irmã mais jovem, que ele havia tratado como secretária, havia comprado. Ela havia pago o valor de mercado justo, havia usado dinheiro ganho através de trabalho real. Beatriz não havia apenas herdado este império, meu pai disse com orgulho em sua voz. Ela o comprou. Ela possuía as ações de Gabriel, possuía os direitos de voto dele, possuía a cadeira que ele estava sentado. A tela mostrou documentos corporativos oficiais, mostrando distribuição de ações. Beatriz Cristina Vence agora possuía 67% de ações com direito a voto. Gabriel Antônio Vence possuía 0%. Meu pai disse que as chaves da empresa estavam no cofre principal. Pedro sabia a combinação. Beatriz sabia a combinação. Gabriel nunca havia pensado em perguntar. Então vieram as últimas palavras. Meu pai olhou diretamente para a câmera, sua expressão suavizando. Disse meu nome, suavemente. Depois, com autoridade de comando, demita-o. O vídeo cortou para preto. Não houve fade suave, apenas cortou, a tela indo de imagem para escuridão total. O zumbido do ventilador do projetor lentamente morreu, deixando um silêncio tão profundo que parecia que o ar havia sido sugado do espaço. As luzes da catedral lentamente retornaram. Por um longo momento ninguém se mexeu. Era como se todos estivessem segurando a respiração coletivamente. Eu me virei para olhar primeiro para Fernanda. Ela estava parada no corredor. Sua postura perfeita havia colapsado, ombros curvados, uma mão agarrando a bolsa Birkin. Vi o momento exato quando tudo mudou atrás de seus olhos. A adoração que ela sempre tinha ao olhar para Gabriel simplesmente evaporou. Foi substituída por algo muito mais frio. Fernanda sabia exatamente o que aqueles números significavam. Não havia se casado com o futuro CEO de um império de 3 bilhões. Havia se casado com um homem que devia 31 milhões e não possuía nada. A expressão no rosto dela passou de adoração para nojo. Ela se virou para Gabriel devagar. Quando finalmente estava de frente para ele, ela o empurrou. Não foi violento, mas tinha peso. Suas mãos bateram contra o ombro dele com força suficiente para fazê-lo cambalear. Sua voz era áspera quando disse que ele havia mentido. Disse que Gabriel havia lhe dito que estava tudo resolvido, que o dinheiro era dele de qualquer jeito, que quando o velho finalmente morresse, tudo seria deles. Cada acusação saiu mais alto que a anterior, sua voz crescendo até que estava efetivamente gritando num funeral. Pessoas viraram para olhar. Alguns pareciam chocados,
Outros pareciam quase satisfeitos. Gabriel mal parecia registrar que Fernanda estava gritando. Seus olhos ainda estavam fixos na tela escura. Seu rosto estava completamente pálido. Suor havia começado a formar em sua testa. Então Gabriel finalmente se moveu. Ele saiu cambaleando do banco com movimentos descoordenados. Suas pernas pareciam não estar recebendo sinais adequados. Ele tropeçou através do corredor na minha direção. Pessoas tiveram que puxar suas pernas para fora do caminho enquanto ele passava. Gabriel chegou onde eu estava e efetivamente caiu sobre mim. Suas mãos tentaram pegar as minhas. Eu me afastei. Não dramaticamente, apenas me retraí suficientemente para que seus dedos não pudessem conectar. Suas mãos caíram, pegando ar vazio. A voz de Gabriel era irreconhecível. A confiança arrogante havia desaparecido completamente. O que saiu foi gagueira quebrada. Ele disse meu nome. Depois disse novamente. Perguntou se isso era brincadeira. Disse que tinha que ser. Papai estava doente no final, ele argumentou. Estava louco, delirante. Cada sentença saiu mais desesperada. Gabriel disse que éramos família, e família não faz isso um com o outro. Disse que eu não podia demitir família. Eu o observei desmoronar e percebi algo profundo. Por anos, havia sido intimidada por Gabriel e Fernanda, mas eles nunca tiveram poder real. Tinham confiança, certamente, mas confiança sem competência é só barulho, é performance. O poder real vem de competência, vem de entender sistemas, vem de estar disposto a fazer trabalho invisível. Vem de construir capital através de noites sem sono. Gabriel nunca teve isso, e agora, sem dinheiro do meu pai sustentando ele, estava revelado como vazio. Peguei minha bolsa do banco, tirei envelope grosso. Era envelope oficial da empresa, branco com logotipo de Transportes Vance. Dentro estava documento que Pedro e eu havíamos preparado, revisto por 3 advogados diferentes. Estendi para Gabriel. Minha mão estava firme. Minha voz era clara e calma. Disse a Gabriel que não era brincadeira. Disse que nosso pai havia sido perfeitamente lúcido quando gravou aquele vídeo. Expliquei que o envelope continha o aviso formal de demissão com efeito imediato. Expliquei que Pedro já havia desativado todos os seus cartões de acesso corporativos. Expliquei que suas contas financeiras corporativas haviam sido congeladas. Disse que dentro do envelope estava o cronograma de pagamento. Ele ainda devia R$1 milhão ao espólio. Primeiro pagamento era devido em 15 dias. Estava dando condições generosas, mas atraso desencadearia penalidades. Gabriel encarou o envelope como se fosse o cobra venenosa. Ele abriu boca para falar, depois fechou. Nenhuma palavra saiu. Atrás de nós, houve sons de congregação retornando à vida. Conversas baixas começando. No mundo de negócios, alinhamentos mudam rápido quando estruturas de poder são reorganizadas. Henrique, o diretor financeiro, foi primeiro a se aproximar. Ele caminhou pelo corredor com dignidade deliberada. Quando chegou, não olhou para Gabriel. Olhou diretamente para mim. Fez leve inclinação formal de cabeça e disse que relatórios financeiros estariam na minha mesa terça-feira como sempre. Cristina foi próxima. Ela colocou mão brevemente no meu ombro ao passar, gesto de solidariedade. Outros seguiram. Não todos, mas suficientes para deixar claro que a empresa não ia colapsar. Sair da catedral foi experiência completamente diferente de entrar. Pessoas formavam caminho para mim. Eram gestos pequenos, mas significativos. Reconhecimento de que dinâmica havia mudado. O ar do lado de fora parecia mais limpo ao respirar. Era como se peso que eu havia carregado por década inteira acabasse de ser levantado. Pedro estava esperando ao lado do carro. Não era limo, eu tinha dispensado aquele. Era um sedã Mercedes preto, simples. Pedro havia posicionado o carro diretamente na frente das escadas. Por 20 anos, ele havia segurado aquela porta para meu pai. Hoje, ele segurava a porta para mim. E pela forma como ele fez, com mesma atenção deliberada,
entendi que não era só transporte, era reconhecimento. Ele não falou, mas quando nossos olhos se encontraram, vi o fantasma de sorriso. Não era alegria na desgraça de Gabriel, era satisfação profissional de plano executado perfeitamente. Entrei no carro. O interior cheirava a couro recentemente limpo. Havia garrafa de água com gás, marca específica que eu preferia, esperando em suporte de copo. Pedro havia prestado atenção aos detalhes. Saímos da região da catedral. Pedro fez um desvio deliberado. Ele virou leste, direcionando para a zona industrial, onde nossa operação principal estava localizada. O armazém principal de transportes Vance ocupava 6 hectares. Tinha placa massiva, letras azuis 3 metros de altura, Transportes Vance. Abaixo, fundado 1975. 50 anos de história. Pedro desacelerou enquanto passávamos. Dúzias de caminhões estavam alinhados nas docas. Alguns estavam sendo carregados, empilhadeiras se movendo com precisão coreografada. Por década, havia olhado para este lugar e sentido o peso esmagador de responsabilidade. Mas hoje, senti algo diferente. Ainda era peso, mas era peso de tipo diferente. Era fundação, não âncora. Eu havia comprado isto, não através de herança, mas através de escolhas deliberadas. Havia comprado com noites não dormidas. Havia comprado com fins de semana perdidos. Havia comprado com vida social sacrificada. E agora tinha recibo para provar. Este lugar era meu, de jeito que nunca poderia ter sido através de herança simples. Meu telefone vibrou. Primeira notificação era de firma de advocacia. Fernanda havia entrado com papelada de divórcio. Nem esperou chegar em casa. Deslizei para descartar. Segunda notificação era a ligação perdida de Gabriel. Depois outra. 3 no total. Bloqueei número. Tinha mensagens de outros também. Cristina perguntando sobre reunião de equipe. Henrique querendo saber sobre números do trimestre. Rodrigo de RH com perguntas sobre comunicações de funcionários. Negócio não parava para drama familiar. Havia decisões para fazer. E agora eu tinha autoridade para fazer, sem ter que apresentar caso para Gabriel. Respondi as mensagens, mantendo respostas curtas. Disse a Cristina para agendar reunião para amanhã, 8 horas. Disse a Henrique para manter números limpos. Disse a Rodrigo para preparar comunicação para a equipe. Pedro girou o carro de volta em direção ao escritório corporativo. Era um prédio mais novo, vidro e aço, 7 andares. Tínhamos andar superior inteiro. Não ia mudar nada daquilo. Não por sentimentalismo, mas por pragmatismo. Empresas prosperam em estabilidade. Mudança real que precisava acontecer não era sobre móveis. Era sobre sistemas, processos, estratégia. Chegamos ao prédio enquanto o sol começava declínio. A luz dourada pintava a fachada de vidro em tons de âmbar. Pedro parou na entrada executiva. Subi para o 7º andar. Elevadores eram rápidos, silenciosos. Portas se abriram direto para a recepção. Nossa recepcionista, Júlia, sorriu. Sorriso profissional de quem está pronta para trabalhar. Caminhei através de área de trabalho aberto. Alguns ainda estavam ali, apesar de hora. Eles olharam quando passei, e vi reconhecimento em seus olhos. Não surpresa. Reconhecimento de que de alguma forma sempre souberam. O escritório do CEO estava no final do corredor. Porta maciça de mogno. Tinha placa. Antônio Vance, CEO e fundador. Teria que mudar aquilo. Amanhã, talvez. Abri porta e entrei. Mesa de carvalho massiva ainda estava lá. Cadeira de couro desgastada ainda estava lá. Foto emoldurada da minha mãe ainda estava lá. Mas agora era meu espaço, minha responsabilidade, meu império. Não sentei na cadeira ainda. Fui para a janela. Visão daqui mostrava a parte significativa da cidade. Em algum lugar lá fora estavam nossos caminhões, nosso negócio rodando como sempre rodou. Lembrei do que papai disse na última conversa real. Eu havia acabado de resolver crise, greve potencial evitada.
Ele havia me chamado ao escritório e disse: "Você sabe o que diferencia construtor de consumidor, Beatriz? Construtor entende que negócio não é sobre ter coisas bonitas, é sobre criar valor, proteger pessoas que dependem de você e deixar algo mais forte. Seu irmão nunca entendeu isso, mas você entende." Na época, eu havia presumido que eram palavras de pai orgulhoso. Não percebi que era preparação para exatamente este resultado. Meu telefone vibrou. Mensagem de Pedro. Equipe de liderança confirmou para amanhã. Todos exceto um. Sorri. Claro, Gabriel não seria convidado. Não era mais parte de equipe. Não era mais parte de empresa. Peso morto havia sido cortado da cadeia de suprimentos. E pela primeira vez em década, eu dormi profundamente naquela noite, sabendo que Império, finalmente, estava nas mãos da única pessoa que sempre entendeu que não era sobre possuir, era sobre merecer.